Olá, estamos de volta aqui na série de aulas de número 14 e nesta aula eu vou te mostrar qual é a relação do ΔH de mistura e o ΔH de dissolução ou ΔH de solução. Bem, observe este exemplo, o que nós temos. A tabela a seguir apresenta dados de entalpia de solução. Perceba que a entalpia de solução ela é escrita com um delta, um H, para representar a entalpia, um subscrito S e ainda um tio em cima do H para representar a entalpia de solução. Nesse caso, para o ácido nítrico em água a 18 graus Celsius. Determine os valores de entalpia de mistura em função da fração molar do solvente. Então, é bastante comum você buscar em dados da literatura e você encontrar, ao invés de determinar o ΔH de mistura, você encontrar entalpia de dissolução ou entalpia de solução, também conhecido como calor de dissolução ou calor de solução, tá? Perceba que esses dados eles são fornecidos de uma maneira um pouco diferente. Então, a gente tem o ΔH referente ao calor de solução sendo Joule por mol de soluto, tá? Então, diferentemente do que a gente viu do ΔH de mistura, que é por mol de solução, aqui é por mol de soluto. E geralmente ele é expresso da seguinte maneira: ele relaciona o número de mols do solvente, ou seja, nesse caso a água, indo de 1, 2, 3 até valores maiores, com o calor envolvido nesse processo. Então aqui a gente tem menos 13.113 para 1 mol. Então, quando eu coloco 1 mol desse soluto em 1 mol de água, quando eu coloco 1 mol desse ácido em 2 mols, em 3 e assim por diante. A relação dessas duas variáveis é bastante simples. Veja, o ΔH de solução ele é relacionado com o ΔH de mistura da seguinte maneira: basta você pegar o ΔH de mistura e dividir pela fração molar do soluto. E para nós calcularmos a fração molar do soluto, é bastante simples, basta usarmos essa relação, ou seja, a fração molar do soluto vai ser 1, porque é a base de 1 mol de soluto, dividido por 1, que é este mol, mais o número de mols de água envolvidos no processo. Então, veja que essa transformação é bastante simples e eu vou te mostrar como converter os dados que foram fornecidos nesse enunciado de calor de solução para ΔH de mistura. Então perceba que eu já tenho um template aqui feito no Excel e nós vamos converter neste momento esses valores de entalpia de solução em ΔH de mistura. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a fração molar desse ácido na mistura. Para calcularmos a fração molar do ácido na mistura, basta fazermos 1, que é o número de mols desse ácido, dividido por 1 mais o número de mols de água que eu tenho envolvido no processo. Então, nesse caso, veja que nós temos aqui a fração molar de meio, e se eu arrastar para todos os valores, a fração molar do ácido vai diminuindo à medida que o número de mols de água vai aumentando na solução. Bem, agora é só nós utilizarmos a relação, então basta nós fazermos aqui a multiplicação entre o ΔH de solução vezes a fração molar desse ácido na mistura. E aí, nós temos aqui a informação de que para 1 mol de água e 1 mol de ácido, o ΔH em Joule por mol é de menos 6.557. Nós podemos arrastar esses valores até a última fração molar e a gente pode observar aqui o gráfico formado do ΔH de mistura em função da fração molar de ácido. Veja que nós não temos valores acima da composição de fração molar 0,5, mas a gente pode perceber que à medida que a gente vai aumentando o número de mols de água no processo,
a fração molar vai diminuindo e com isso o ΔH de mistura vai ficando cada vez menor. Observe a importância, então, do processo que você fazia no laboratório de sempre verter ácido sobre uma grande quantidade de água, né? E nunca o processo contrário, uma vez que, se nós fizermos a água vertendo sobre o ácido, a gente vai ter uma grande liberação de energia, como é mostrado aqui neste ponto, em fração molar de 0,5. Bem, eu espero que você tenha entendido esse procedimento, que é bastante simples a conversão de dados de entalpia de solução em ΔH de mistura. Se você ficou com alguma dúvida, por favor deixe nos comentários abaixo e se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. A gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal U-Thermal.